E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firme e forte aí da sequência no nosso estudo do direito administrativo, nesse tópico que é gostoso, né? Nesse tópico que é fácil, super cobrado, mas aqui é uma parte da matéria que flui até bem bacana. A gente está conversando a respeito dos servidores públicos, focado aí nas disposições constitucionais, naquelas regrinhas da Constituição Federal que regem os servidores públicos. Claro que a gente vai jogando uma jurisprudênciazinha, uma doutrina dentro do que é necessário, mas o nosso foco principal é realmente as regras que a gente encontra na CF, que é ali que vem desmoronando em prova. E dentro dessas disposições constitucionais acerca de servidores públicos, vem cá, vamos falar um pouquinho agora das regras, remuneratórias. Vamos conversar um pouquinho acerca das regras remuneratórias dos servidores. É uma parte extremamente negligenciada no estudo. Quando a gente pega isso aqui, os concurseiros vão ler nessa parte da CF, concurseiro bizonho, sabe? Não é o concurseiro de elite, não. E vai lendo, tipo, dá aquela lida, sabe? Passa o olho em cima e não presta atenção que tem alguns detalhes aqui que são super cobrados em prova e eles vêm cobrados de maneira bem pontual. São coisas que a banca pode fazer um cara crachá, é o mais comum, ou, igual essa primeira regra que a gente vai ver, ela joga alguns exemplozinhos e se a galera não estiver firme de como funciona ou não, vai deixar a questãozinha para conta do capeta. Mas vamos lá. Primeira parte, então, que a gente vai tratar é o seguinte. Determina a Constituição Federal que a remuneração e os subsídios dos servidores têm a sua fixação, a sua alteração feita por meio do princípio da reserva legal. Então, para fixar e para alterar a remuneração do servidor, nós temos aqui a submissão ao princípio da reserva legal. Fala para mim. Se eu estou falando para você que está submetido ao princípio da reserva legal, significa que para fixar e alterar a remuneração dos servidores somente por meio de lei. Só lei. Só lei. Então, para fixar o quanto aquela carga, aquela carreira vai ganhar. Ou para alterar, é só por meio de lei. Não dá para fazer igual uma iniciativa privada. Um acordo coletivo, uma convenção coletiva, um decreto, nada disso dá para ser feito. Toma cuidado. É uma coisa que cai muito em prova, é justamente esse detalhe. Então, quando a gente pega os servidores públicos, eles fazem greve lá porque querem um aumento, tudo. Por que às vezes é difícil conseguir esses aumentos? Porque não é chegar ao poder público e falar, não, beleza, vou aumentar um tanto aí para vocês. Não é assim, tem que ter lei. Então, para fixar o vencimento e o subsídio, no caso a remuneração e os subsídios, e alterar, só por meio de lei. Presta atenção que se a banca falar para você, por exemplo, por meio de um decreto, de um ato administrativo, de um acordo, tá errado. Não pode, é só por meio de lei. Cuidado com essa regrinha aqui, que vira e mexe eles tentam dar um gabiruzinho. Muito bem, vamos falar um pouco de uma parte super cobrada, super importante aqui a respeito também das regras remuneratórias, que é a parte que trata do teto constitucional, também conhecido como teto remuneratório. Pode chamar em prova das duas maneiras, tá? A banca pode falar o teto remuneratório, o teto constitucional. Isso aí representa o máximo que alguém pode receber dentro do âmbito do serviço público. É um instituto da Constituição para vedar aí, para proibir, para obstar os chamados supersalários. Então o que acontece? Hoje é um pouco mais difícil a gente se deparar com isso, mas um tempinho mais atrás era muito comum, a pessoa tinha um cargo, aí pegava uma função, aquela função ia lá e fazia, por exemplo, a vinculação no cargo, ia pegava outra coisa, ia juntando tudo aquilo lá ia se incorporando, e aí às vezes o cara tinha um cargo de nível médio e ganhava uma marretada de dinheiro. Ganhava tipo assim, 70 mil reais, um cargo de nível médio. Opa, peraí, às vezes vai se aproveitando de algumas brechas, né, para ir, sabe, acumulando tudo isso, incorporando. Então hoje isso não acontece mais, é muito difícil a pessoa conseguir fazer isso. Mas ainda assim nós temos essa regra que é o teto constitucional, o teto remuneratório. Para nós servidores funciona muito bem, na prática a gente encontra uns casos meio esquisitos, tem algumas exceções, claro que tem um monte de discussão acerca disso, mas em prova quando vem, molezinha. Então cuidado que aqui as regras do teto tem realmente muita discussão, muita coisa em torno disso. Mas para a prova é bem tranquilo. Então, como funciona o teto? Nós temos as 3 regrinhas de ouro, que são essas aqui que eu vou te mostrar. Tá? Que na verdade são 2, que a gente vai juntar elas. A primeira regra, qual que é o teto geral do serviço público no Brasil? Subsídio de ministro do STF. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. Ô professor, e se o cara por acaso ganha? O que acontece? Vem descontado em folha. Ele recebe até o teto. Tudo que tiver acima do teto,
vem descontado em folha. Então você pega alguns servidores antigos, já vi já contra-cheque de servidor bem antigão, que está aposentado já, sabe? Mostrava lá um monte de coisa, tudo incorporado. Aí chegava no final, dava lá 100 mil reais. Falou, ô louco, velho, que jeito, 100 mil reais por mês. Só que aí vinha, pá, desconto do teto, dava lá 70 mil, quase 60 mil lá descontando o teto. Tudo que ultrapassava o teto vinha descontado. Então, primeira regrinha de ouro, o teto geral que nós temos é o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que tem um detalhe. Se a banca falar para você que todas as verbas estão incluídas, está errado, porque verba indenizatória, ela não está computada no cálculo do teto. A verba indenizatória, você não está propriamente ganhando dinheiro, você está sendo indenizado de um valor que você gastou ou vai gastar do bolso em prol do serviço público. Então, na verdade, você está sendo ressarcido de um dinheiro que era seu e você gastou em nome do serviço público. Dessa forma, verbas de caráter indenizatório, elas estão excluídas do cálculo do teto. Cuidado que isso cai pra caramba. Uma das coisas que mais cai a respeito do teto é essa parte aqui. Mas, Thales, essas regras aqui do teto, esse limite, ele é aplicável a quem? Esse limite que nós estamos estudando, ele é aplicável para servidores da administração direta, União, Estado, DF, município, também para os servidores das autarquias e das fundações públicas. Então, veja bem, empresa pública e sociedade de economia mista, em um primeiro momento, estão excluídas do teto. Empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista, tem teto não, o limite é o céu, não tem teto não. Eles podem receber acima desse valor. Por quê, Thales? Porque empresa pública e sociedade de economia mista, eles têm receita próprias. Eles que estão aí na iniciativa privada brigando, querendo dinheiro. Então, se eles estão rasgando, o problema é deles, em princípio. Em princípio. Então, EPI 100 está fora do teto. Beleza? Só que essa é uma regra. Há uma exceção. Qual que é o objetivo do teto? O objetivo do teto é proteger os cofres públicos. Por que EPI 100 está fora? Porque EPI 100, ela mesma está conquistando o seu dinheiro. Não é um dinheiro oriundo dos cofres públicos. Só que aí tem um detalhe. Vem comigo. EPI 100 está fora do teto. Contudo, se aquela empresa pública ou sociedade de economia mista receber recursos da União, do Estado, DF, município, para pagamento de folha ou custeios em geral, aí está sujeito ao teto. Por quê? Porque tem dinheiro de ente federado nela. Então vamos lá, olha só como são as 3 regrinhas de ouro. Ó. Teto geral, STF. Verba indenizatória, tá? Fora. É aplicável para direta, autárquica e fundacional. EPI 100 está excluída, salvo se receberem recursos. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, se receberem recursos de ente federado, União, Estado, DF, município, aí eles estarão sujeitos ao teto. Então, cuidado com o EPI 100. Se a banca falar que está sujeito ao teto, está errado. Se falar que jamais estarão sujeitas ao teto, também está errado. Porque aqui nós temos uma observação. Beleza? Falou de teto, então, essas são as regrinhas de ouro, tá? Essas 3, porque aqui na verdade são 2, né? É quem é aplicável, só diferenciei para ficar mais fácil decorar. Nós encontramos também na Constituição Federal algumas regrinhas que tratam do subteto. Porque esse teto que a gente está vendo é o teto geral do serviço público. Só que a CF, ela traz regras de subteto. Olha, eu vou ser sincero, o subteto, ele não é muito cobrado. Ele acaba sendo mais cobrado em concursos estaduais, por exemplo, porque aí pode ter um pouco a ver. Concurso municipal sabe como é, né? Aí é banca, às vezes de fundo de quintal, é complicado a gente falar. Mas em concursos estaduais, às vezes é um pouquinho mais cobrado porque tem um pouco mais a ver, né? Subteto do estado, tal, é um pouco mais temático. Mas, de maneira geral, o que nós encontramos muito pesado em prova, que é a tua obrigação chegar lá sabendo, são as 3 regrinhas. Essas 3 regrinhas aqui, ó, o teto geral, verba indenizatória está fora e a quem é aplicável, essa é a tua obrigação chegar lá firme. Só que é uma complementação, não é uma coisa que cai muito. Mas está lá, está na Constituição Federal. Então, é aquela história. Pode vir? Pode. Vem muito? Não. Mas isso vem na tua prova. Na tua prova. E às vezes era aquele ponto que faltava. Já pensou que pode acontecer isso? Então muita coisa a gente relega e realmente tem coisa que às vezes é muito complexa, é muito pesada. O custo-benefício, ele não compensa. O custo é muito alto por um benefício muito baixo. Mas, cara, isso aqui é uma coisa que está na Constituição. Está na principal lei do país. Então não é uma coisa assim, ó, nossa, que imprevisível. Não é. Então é aquela história. Tem que ficar bem aqui,
Dá uma olhadinha nisso, é fácil de entender, dá uma papirada de vez em quando. Tem uma grande chance de você nunca usar? Tem. Mas é o que eu digo, você vai pagar o preço? Já pensou se na tua prova vem perguntando um negócio desse? Há questões, senão você sequer nem jogaria, claro. Mas uma cautela que tem que ter, um alerta que eu quero fazer, que às vezes a gente negligencia, deixa algumas coisas de lado, e cara, tá na CF, tá na principal lei do país. Então não é uma coisa que a banca arrancou lá das profundezas do inferno, é um troço da CF. Então, vale a dica aí. Mas vamos lá, vem cá, vou te mostrar como o subteto, ó, é molezinha. O subteto do município é um presente. Por quê? Porque é mole. É o subsídio do prefeito, acabou. É o que o prefeito recebe, isso é aplicável para todo mundo. Cuidado, que os subtetos, no caso dos estados, é que muda um pouquinho. Porque quando a gente fala do subteto no âmbito estadual, esse subteto muda de acordo com o poder. Lembra que nós temos executivo, legislativo e judiciário? Fácil. Sabe o que você faz? Você, tipo assim, pensa na autoridade máxima ou no cargo máximo de cada um desses três poderes. Bem fácil. Vem cá. No caso do executivo, quem que é a autoridade máxima no âmbito do Estado? Governador. Do legislativo, qual que é o cargo maior que a gente tem ali? Deputado estadual. E do judiciário? O desembargador do Tribunal de Justiça. Cuidado que não é presidente do TJ, tá? É desembargador do TJ. Então, olha só o que eu falei. Pensa no maior cargo no âmbito estadual dentro de cada um dos poderes. Ó, no executivo estadual, qual que é o cargo mais top? Governador. No legislativo estadual, qual que é o cargo mais pica? É o deputado estadual. No judiciário estadual, qual que é o cargo mais fodarástico? Desembargador do TJ. Então, no âmbito de cada um dos poderes, nós temos esse subteto. É mole. Por isso que eu falei, é que quando você pega ali o dispositivo da CF, velho, ele vem todo enrolado. Ele vem completar, se ele é enorme. Aí a gente dá uma travadinha. Então, quando a gente pega ali a Constituição Federal e dá uma olhadinha ali no artigo 11, que fala ali das regras do teto, a gente vê que realmente ele vem um dispositivo bem chatinho, cara, falando um monte de coisa, ele é meio zoado. Mas aqui a gente esquematiza tudo e ó, fica de boa. Vamos complementar. Vem cá. A CF fala que o subsídio ali de desembargador do TJ está limitado a 90,25% do subsídio de ministro do STF. Tipo assim, ministro do STF é o 100%. Quanto que desembargador do TJ pode ganhar? Até 90,25% daquele valor. Vamos fingir que ministro do STF ganha 100 mil reais, que eu não vou pôr o número quebrado para não me derrubar aqui. Eu já passei da fase de estudar matemática, essas paradas. Essa fase da minha vida já foi, faz parte da sua. Eu já passei pelo meu sofrimento aí, agora é teu. Mas vamos fingir que o ministro do STF ganha 100 mil. Quanto que o desembargador do TJ pode ganhar? No máximo, 90.250. Então, o teto do desembargador é 90,25% do STF. Então, detalhe, quando a gente pega algumas carreiras que trabalham junto ali ao tribunal, pensa comigo, ó, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os procuradores, claro que você tem que lembrar que estamos no âmbito do Estado. Então, seria os membros do Ministério Público Estadual, os membros da Defensoria Pública Estadual, os procuradores estaduais, essa galera está sujeita ao mesmo teto do desembargador do TJ, que é esse aqui, 90,25% do subsídio do ministro do STF. Então é só você pensar, né, pô, STF, TJ. É claro que o STF vai ganhar mais, o TJ está baixo. Então ele ganha quase 10% a menos, quase. Não é exatamente 10%, né, por causa desses 0,25%. Então o desembargador do TJ ganha quase 10% a menos do que ministro do STF. E essa regra do desembargador se aplica para essas carreiras que trabalham junto ali ao Judiciário Estadual, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e os procuradores. Vai ficando mais complexo, né? Mas a gente vai elaborando assim, fica muito mais fácil entender do que a mera leitura do artigo. Muito bem. Agora vamos trabalhar outros pontos também que tem a ver aqui com as regras remuneratórias, super fáceis, bem tranquilo e ó, cai muito, hein? Vem cá. Primeira parte. Determina a Constituição Federal que os vencimentos pagos aos cargos dos servidores do Judiciário e do Legislativo não podem ser superiores aos pagos aos membros do Executivo. Thales, você falou que o teto era ali do Judiciário? Não, peraí, não é teto, não é teto. Veja bem, aquela regra do teto é uma outra coisa.
essa regrinha que a gente está vendo aqui é uma regra que traz uma isonomia entre os poderes. Por exemplo, ó, pensa comigo. Imagina que tem um cargo que faz a mesma coisa no executivo, no legislativo e no judiciário. Cargo de técnico administrativo. A gente tem essa regra para evitar aqui a defasagem do poder executivo. Então, como funciona? Aquele cara que trabalha no judiciário e no legislativo, ele não pode ganhar mais do que aquele que ganha no executivo. Para a prova é fácil pra caramba isso aqui. O que você precisa lembrar? Quem que é o bonitão ali que não pode ganhar menos? O executivo. Quem que é o fodarástico que não pode estar abaixo dos outros? É o executivo. Aqui é mole. Quando vem prova, a banca só inverte. Ela fala para você que os valores pagos aos membros do judiciário e do executivo não podem ser superiores ao legislativo. Ela só troca, ela só troca. Então, para não ter erro, lembra que quem que é o fodarástico que não pode receber menos que os outros aqui quando for o mesmo cargo? É o executivo, por isso que eu destaquei. Uma outra regrinha bem tranquila também que a gente encontra bem é essa aqui, ó. É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para fins de remuneração do serviço público. Olha só, vamos por partes. O que é vinculação? Vinculação, eu falo assim, ó. O servidor público ganha 10 salários mínimos nesse cargo. Não pode. Não pode. Você não pode vincular ali a remuneração dele ao salário mínimo. Porque se o valor do salário mínimo subir, a remuneração sobe junto. E o que a gente viu ali no começo? Para fixar ou alterar a remuneração subsídio só por meio de lei. Então não pode ficar vinculado a nada. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que fala assim, tem o cargo de delegado da Polícia Federal e escrivão da Polícia Federal. Aí a lei chega e fala, olha, o subsídio de escrivão é 70% do subsídio do delegado. Não pode, porque se um subir, o outro sobe junto. Não pode, porque para subir apenas por meio de lei. Então, quando fala que está vinculado, cuidado com essa palavra, está errado. Fala, está vinculado a índices de correção, está errado. Não pode haver vinculação. Falou para você vinculação, vinculou ali subsídio, remuneração, está errado. Por quê? Porque para a gente alterar, só por meio de lei. E equiparação? Equiparação é tipo assim, eu faço uma função, tem um outro servidor que faz a mesma função. Quero ser equiparado. Não rola. A equiparação é um instituto que existe lá no direito do trabalho para empregados de iniciativa privada. No poder público, isso não existe. Moleza em prova. Viu vinculação ou equiparação? Não pode. Está errado. Falou que foi feita? Está errado. Cuidado que essa regra cai bastante. Um outro ponto super cobrado também. Determina a CF que os acréscimos pecuniários, eles não serão, olha o não, ó, eles não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores. É para a gente evitar o chamado efeito cascata, ou verbas que se refletem uma na outra. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você pega um espelho e coloca um na frente do outro, ele fica refletindo no outro? É para evitar isso aí. Então, quando o cara pega uma verba, aquela verba, ela não vai, aquele acréscimo pecuniário, ele não vai ser computado nem acumulado para acréscimos ulteriores. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Bem superficial. Se você, por exemplo, faz uma pós-graduação, depende um pouco do cargo, tal, mas você pega ali cargos de nível superior e tal, você vai lá e faz uma pós-graduação. Você tem um acréscimo de 7,5% sobre os seus vencimentos. Ó, coisa fina, né? Aí você vem e faz o mestrado. O mestrado é de 10%. Mas espera aí, você ganhava, vamos supor aqui, ó, 10 mil reais, né? 10k. Agora você vai ganhar os 10 mil mais os 7,5% da tua pós. Quando você faz um mestrado, esses 10% é sobre tudo isso aqui? Lógico que não. Você esquece esse acréscimo pecuniário e agora coloca esse. Então, não é sobre tudo, porque os acréscimos pecuniários, eles não serão computados ou acumulados para fins de acréscimos ulteriores. Eu dei um exemplo só para te ajudar. Esse aqui é muito difícil de exemplo em prova, tá? Mas a dica que eu dou. Você viu lá, acréscimo pecuniário, você lembra que não, que ele não é computado nem acumulado para acréscimos ulteriores. Lembra que não pode. Então fica ligado. Esse aqui de cima, da vinculação e da equiparação, eles podem trabalhar exemplos para você, igual eu fiz. Falar, o servidor quer ser equiparado a outro, não rola. E foi vinculado a tal índice, já era, não pode. Esse aqui não, ele vem mais seco em prova. E a palavrinha mágica é o não, que não pode ser computado
nem acumulado. Tranquilo? Vem cá. Uma outra regrinha que nós temos é a irredutibilidade dos vencimentos e dos subsídios. Claro, a gente, servidor público, não pode chegar um dia e falar, você ganha 10? Não, agora são 5. Não pode. Nós temos a irredutibilidade de vencimentos e de subsídios. Mas eu só quero te alertar que essa regra não é absoluta. A CF traz algumas exceçõezinhas, o próprio teto. Só para te dar um exemplo. O teto é uma regra. Ué, você está tendo uma redução, por quê? Porque o valor ultrapassou o teto. Então, a irredutibilidade de subsídios, de vencimentos dos servidores públicos é um direito assegurado pela CF, contudo, vale lembrar que não é um direito absoluto. Cuidado com a pegadinha. Uma outra regrinha, só para a gente esquematizar também uma parte que está ali, é que fala que a fixação dos padrões de vencimentos levarão em conta, olha só, a natureza, a responsabilidade e o grau de complexidade do cargo. Justo? Justo, dependendo da natureza do cargo exercida. A responsabilidade que aquele cargo traz para o seu ocupante e a complexidade das funções, ele pode ganhar mais, é justo. Leve em conta também os requisitos para a investidura. Quanto mais difícil, quanto mais exigente forem esses requisitos, também é fato que maior vai ser o valor. E por último, as peculiaridades do cargo. Dependendo das peculiaridades, também há variações. Legal. Ô Thales, o que é subsídio que você está falando? Subsídio é aquele pagamento feito em parcela única. Por exemplo, ó, quem ganha remuneração, que é o meu caso, eu ganho por remuneração. Aí eu tenho os vencimentos, que é o básico, e tenho os chamados penduricários, que são as vantagens, que eu tenho ali indenizações, gratificações adicionais, tem esses, entre aspas, chamados penduricários, que é gratificação adicional. Isso é remuneração. O vencimento, ele vai tendo, então, tudo isso e forma remuneração. O subsídio é parcela única. Ele não tem gratificação adicional. Pá! É uma paulada só. Tem prós, tem contras, não vou entrar nesse mérito porque não é o que a gente está estudando aqui. O que eu preciso que você saiba então? Falou de subsídio, a parcela única. E quem recebe por subsídios, Thales? Nós temos aqui na CF falando que receberão por meio de subsídios, parcela única, membros do poder, por exemplo, membros do poder judiciário, entendeu? Desembargadores, juízes, tal. Não é servidor, hein? Membros do poder. Titulares de mandato eletivo, prefeito, governador, deputado, senador, presidente, mandato eletivo, ministro de Estado e também os secretários estaduais e municipais, esses aqui estão na CF. E lá no artigo 144, que fala da segurança pública, também determina que receberão por meio de subsídios parcela única os servidores policiais, por exemplo, PF, PRF, esses servidores recebem também por meio de subsídios. Joia? A Constituição fala que servidor, regra geral, recebe por remuneração. Contudo, esses cargos fixados em subsídio, pode? Claro que pode. A lei poderia sim transformar em subsídio quando forem cargos escalonados em carreira. E para a gente fechar essa parte aqui, colocar um outro detalhezinho agora, que é um trechinho da Constituição Federal que não tem tanto a ver com regras remuneratórias, pouquinha coisa. É que, na verdade, a gente encontra isso aqui meio solto ali nas disposições constitucionais e o pessoal não estuda. Deixa para lá. E é fácil. Então, olha só, até aqui a gente bate bem essas regras remuneratórias, isso aqui não tem tanto a ver com isso, minimamente, mas é um detalhezinho só para a gente colocar aqui para bater essa parte também que vira e mexe, passa perdida no estudo. Joia? Fechamos as regras remuneratórias e olha esse detalhezinho aqui, ó. A administração fazendária e os seus servidores, eles terão precedência sobre os demais setores da administração pública dentro das suas competências e suas atribuições, dentro da sua jurisdição. Então é tipo assim, a CF, ela dá uma moralzinha ali para essas carreiras que trabalham com fiscalização. Então, né, a administração fazendária, ela vai ter precedência sobre os demais setores. Cuidado que é a fazendária, hein? A banca joga a policial, a judiciária, sei lá, é a fazendária. E os seus servidores têm essa precedência. E tem um outro detalhe, tá? A administração tributária da União, Estado, DF, município, que tem a ver também com a fiscalização, com a colheita aí de receitas, de impostos, eles terão recursos prioritários. Por quê? Porque é uma entrada de dinheiro, né, cara, para a máquina pública. Então eles têm recursos prioritários e eles também terão uma atuação integrada. Tipo assim, a gente pega ali a administração tributária da União, do Estado, DF, eles vão atuar juntos, fazendo o compartilhamento de cadastros fiscais. Então, essas informações fiscais eles compartilham. A União tem um tanto, o Estado tem outro, eles compartilham tudo que é para ajudar a pegar melhor aí essa receita de impostos. Então é coisa bem fácil também, são dispositivozinhos, quando vem em prova é meio copiou, colou, só que tem que ter uma atenção, né? Porque senão a gente
simplesmente passa batido, aí vem uma questão que de vez em quando aparece, perde a questão de graça. Não pode, né, pô? Jamais. Vamos treinar um pouquinho? Acompanha comigo na tela aí a nossa primeira questão. Olha só. No cômputo do limite remuneratório, chamado de teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. Pô, aí tá fácil, né? Por quê? Porque verba de caráter indenizatório está fora do teto, está fora do cálculo do teto constitucional. Questão errada. Próxima. Os subsídios e as remunerações dos servidores públicos federais, incluídas as verbas de qualquer natureza, mesmo indenizatórias, não podem exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Questão dada, né, cara? Porque verba indenizatória está fora do teto. Em casos excepcionais, o reajuste da remuneração de servidores públicos poderá ser fixado por meio de decreto do presidente da República? Negativo. Somente lei que pode fixar e alterar a remuneração e os subsídios dos servidores. Questão errada. Não pode, não há essa exceção na CF. Olha o que ele falou aqui, em casos excepcionais por decreto. Não, nós não estudamos essa exceção simplesmente porque ela não existe. A banca inventou isso aqui. Questão errada. De acordo com a CF, os vencimentos percebidos pelos ocupantes de cargos do Poder Judiciário não poderão ser superiores àqueles percebidos pelos ocupantes de cargos do Poder Legislativo. Essa aqui a galera pensa que a banca está falando de teto. Não está, não. Ela está falando daquela regrinha que diz o seguinte, ó, que os vencimentos pagos aos cargos do Legislativo e do Judiciário, eles não podem ser superiores, aos pagos ao Executivo. Lembra dessa regrinha aqui? Isso aqui não é teto, não, é uma outra coisa. É para manter aquela isonomia entre os poderes. Então, olha só o que ele falou, ó. Aqueles vencimentos pagos aos ocupantes do Judiciário não podem ser superiores ao pagos ao Executivo? Correto? É isso aí. Aí a galera confunde com teto e perde questão de bobeira. Próxima. Servidor público que, embora exerça atribuições semelhantes às de outro servidor, receba subsídio inferior, poderá requerer a equiparação da remuneração? Errado. Lembra que a CF fala que é vedada, que é proibida a vinculação. Ela fala que é proibida a vinculação e também o que interessa para a gente aqui agora, a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Então está aqui equiparação, ó. Questão errada, não rola equiparação no serviço público. Lei estadual que estabeleça a vinculação do subsídio dos deputados federais a percentual do subsídio dos deputados federais será considerada constitucional. Então, tipo assim, ó, pode haver uma vinculação entre o subsídio de deputado estadual e deputado federal? Tá ligado que não, né? Viu vinculação, sabe que ela é vedada, questão errada, tem que ter lei para alterar e não pode, questão errada. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores? Cara, eles não serão computados nem acumulados. Reparou que a banca copiou, colou, tirou? Não? Questão errada. De boa, bem fácil, né? Vamos combinar. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Correto. É aquela regrinha que a gente viu para manter uma isonomia, e quem está ali como padrão que não pode receber menos que os outros é o Executivo. Muito bem. De acordo com a CF, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei não são computadas para efeito de cumprimento do teto constitucional da remuneração dos servidores. Show de bola. Verba remuneratória tá excluída do teto, de graça. A administração fazendária e a segurança pública e seus respectivos servidores, os fiscais e os policiais, terão, dentro de suas áreas de competência e circunscrição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Cara,
Sabe por que está errado? A CF prevê isso para a administração fazendária. Ela não prevê isso aqui para a segurança pública e não prevê aqui para os policiais. Então ela fala que a administração fazendária e os seus servidores, que são os fiscais, que terão essa precedência que ela está narrando, e não segurança pública, e não policiais. Questão errada. Muito bem. Chega ali, sabe nem o que está rolando. Mas tu não, né? Tá organizadinho, material bonitinho, complementa ali nessas disposições constitucionais, que é só chegar na prova e brocar e garantir esse pontinho aí. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.